Bem-vindos ao programa CPLP Yemeni para acompanhar as últimas informações sobre Timor-Leste e a comunidade dos países da língua portuguesa. O embaixador da União Europeia, Mark Friedrich, está prestes a terminar a sua missão diplomática em Timor-Leste. Mark Friedrich despediu-se esta sexta-feira do primeiro-ministro Kairala Xanana Gusmão, marcando o fim da sua missão no país. Sim, eu fui hoje para despedir-me do primeiro-ministro, porque o meu mandato aqui na Timor-Leste vai acabar-se a semana que vem. Durante o encontro, o diplomata e o chefe do governo sublinharam a forte relação entre a União Europeia e Timor-Leste, assente em valores partilhados com a boa governação e o reforço institucional. O embaixador fez ainda um balanço positivo dos últimos 3 anos. Então, estávamos a falar um pouquinho de tudo o que eu estava a trabalhar com a União Europeia durante os últimos 3 anos. Sobretudo no tema da descentralização. Ademais, temos hoje um diálogo político sobre esse tema com o ministro estatal. E estávamos a ver um pouquinho tudo o que é a descentralização em Timor-Leste, que é a importância da descentralização para dar mais autonomia às municipalidades. O primeiro-ministro explicou a sua visão de como isso poderia dar mais possibilidades aos cidadãos de ter a contabilidade dos políticos. Também falamos um pouquinho da diversificação econômica, da importância de ter a agricultura no centro disso e evidentemente também da ASEAN, e que Timor-Leste vai ser membro dentro de muito pouco. Eu acho que é um balanço muito positivo. O Timor-Leste é um país que é muito acolhedor. Então eu tenho tido aqui uns 3 anos em um país que está em pleno crescimento, que está a desenvolver-se, que não há nenhum outro país que tenha os mesmos desafios que o Timor-Leste, que são, efetivamente, de criar novas instituições desde zero. O embaixador reconheceu os avanços bilaterais, mas admitiu que há ainda questões a reforçar para se enfrentar os desafios futuros. Eu acho que as relações já antes do meu mandato estavam muito fortes. A União Europeia tem uma relação muito estreita com Timor-Leste desde faz muito tempo, e acho que tivemos a oportunidade de trabalhar essa relação aún mais. Recentemente, o Parlamento aqui em Timor-Leste ratificou o Acordo de Samoa, que é um dos nossos acordos que estrutura as nossas relações da União Europeia com os países em África, o Caraíbe, Pacífico, Timor-Leste. Então, eu acho que temos ainda muitos novos desafios a responder no futuro, mas estamos em uma boa situação também porque temos valores que são muito parecidos. Mark Friedrich seguirá agora para Myanmar, onde assumirá novas funções diplomáticas. O seu sucessor deverá chegar a Timor-Leste em setembro. A União Europeia declarou que vai manter apoio a Timor-Leste na política de descentralização e do poder local, bem como nas eleições parlamentares e presidenciais de 2027. A União Europeia, pela voz do respectivo embaixador Mark Friedrich, reuniu-se esta sexta-feira com uma equipa do Ministério da Administração Estatal e com vários presidentes de autoridades municipais num encontro realizado no Hotel Palm Spring, em Fatuhada. O diplomata garantiu que a União Europeia continuará a contribuir para o desenvolvimento do país. A União Europeia está a apoiar esse programa desde faz muitos anos. Mas nos últimos acontecimentos, nos últimos 4 anos, mais ou menos 15 milhões de dólares estavam a usar-se para apoiar o procedimento da capacitação nas municipalidades, não para preparar
o que esperemos vai acontecer no ano 2027, que são as eleições municipais, não em todos os municípios, mas em alguns, os que estão já preparados. Não todos vão estar listos nesse momento, pretos nesse momento, mas alguns sim vão começar e os outros vão seguir. O presidente interino da Autoridade Municipal de Dili, António Guterres, reconheceu o contributo da União Europeia no reforço das qualificações dos recursos humanos a nível local, sobretudo nas áreas do planeamento, finanças públicas e administração. Liu para a União Europeia foi apoio para ITA, mas apoio na direita. Apoio indireita porque nia tama ba Relativamente à política de descentralização e do poder local, temos contado com o apoio dos nossos parceiros, sobretudo da União Europeia. O financiamento tem sido indireto, pois o montante é incluído no Orçamento Geral do Estado. Ainda assim, continuamos a solicitar o apoio da União Europeia para assegurar que as políticas de descentralização sejam sólidas e sustentáveis. Desde 2025, desde fevereiro, né? A política de descentralização administrativa é considerada essencial para dar respostas às necessidades específicas de cada município e garantir o acesso da população a serviços públicos mais eficientes e próximos das comunidades. A ministra da Cultura, Juventude e Desporto de Portugal, Margarida Balseiro Lopes, sublinhou o fortalecimento da relação bilateral com o Timor-Leste durante a sua visita ao país para os Jogos Desportivos da CPLP. A ministra foi recebida pelo primeiro-ministro Xanana Gusmão esta sexta-feira. No encontro, a governante agradeceu a hospitalidade timorense e destacou a ligação histórica e afetiva entre os países lusófonos, sobretudo entre Portugal e Timor-Leste. O objetivo foi a propósito da vinda do governo português para participar nos Jogos Esportivos da CPLP e na reunião de ministros da Juventude e do Desporto, a reunião que terá lugar no próximo domingo. Tivemos, obviamente, a oportunidade de agradecer ao Sr. Primeiro-Ministro toda a hospitalidade que Timor tem dedicado a todas as comitivas da CPLP e num registro um pouco mais pessoal de podermos desta forma também reconhecer o carinho enorme que Portugal tem por Timor e em especial pelo Sr. Primeiro-Ministro Xanana Gusmão. Os jogos estão a decorrer, as várias competições. Ontem eu tive a oportunidade de assistir a um jogo de futebol entre Portugal e Cabo Verde, não correu tão bem para Portugal como nós gostaríamos. Hoje tive a oportunidade de estar também numa outra competição, no caso do Karaté, e agora, se ainda tiver tempo, vou-me deslocar para ver ainda um jogo do basquetebol. E de facto, obviamente que as medalhas são importantes e sei que Portugal já leva aqui um bom avanço de muitas vitórias, mas o mais importante eu ia dizer desta competição, não é desta competição, deste encontro de países, de povos irmãos e amigos, é precisamente a oportunidade que estes momentos representam para estreitar e para fortalecer os laços que temos. Obviamente temos uma língua em comum, mas mais do que isso temos uma longa e profunda relação de amizade e de muita estima entre estes vários países e em especial entre Portugal e Timor. A ministra portuguesa assistiu a várias competições dos Jogos da CPLP que decorrem esta semana na capital timorense. A visita ministerial integra também uma reunião de ministros da Juventude e Desporto da CPLP, agendada para os próximos dias. A visita oficial de Margarida Balseiro Lopes a Timor-Leste, disse a própria, reforça o compromisso de Portugal com a juventude lusófona e o papel de Timor-Leste como parceiro estratégico no espaço da CPLP. Timor-Leste registrou no mês de junho uma inflação de 0,1% no índice de preços ao consumidor. A informação foi avançada pelo Instituto Nacional de Estatística. Segundo o relatório mensal, a ligeira subida deve-se ao aumento dos preços em produtos alimentares, vestuário, calçado e utensílios de manutenção doméstica.
O Instituto Nacional de Estatística e o Ministério das Finanças lançaram hoje o relatório do Índice de Preços ao Consumidor em Timor-Leste do mês de junho, em que registramos uma inflação de 0,1%, ao contrário de maio, que teve uma inflação de 0,2%. A subida foi causada sobretudo pelo aumento de preços de produtos como alguns legumes, cebola amarela, peixe congelado e café expresso, cujo preço duplicou após a reabertura de alguns estabelecimentos. Já outros produtos, como carne, arroz e outros materiais, registraram descidas. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, o grupo de comidas e bebidas não alcoólicas subiu 0,2% e de vestuário e calçado 0,1% e de equipamentos domésticos também 0,1%. Nos alimentos, as maiores subidas foram em peixe e marisco, com 1,8%, legumes com 1,5% e café e chá com 0,3%. Já produtos alimentares como açúcar, chocolate, carne, arroz e óleo registraram em queda nos preços ao público. Apesar desta inflação mensal, os preços mantêm-se estáveis face ao mesmo período do ano passado. Os Jogos Desportivos da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa realizam-se pela primeira vez em Timor-Leste. Trata-se do primeiro evento desportivo de nível internacional acolhido pelo país. A localização geográfica no Sudeste Asiático, aliada à cultura acolhedora e amigável dos timorenses, confere à 12ª edição dos Jogos Desportivos um sabor especial. Para saber como está a andar o evento, vamos assistir à reportagem. Os jogos da CPLP vão além da competição desportiva, são também uma oportunidade para os povos lusófonos partilharem e promoverem a diversidade cultural. Apesar da ausência do Brasil e da Guiné Equatorial, destacou-se um forte espírito de união entre todos os participantes. Mas infelizmente O Brasil, no início, garantiu que ia participar no evento, mas desistiu sem fornecer qualquer informação. Na plataforma online criada para o registro dos atletas, o Brasil não se inscreveu. Solicitamos dados sobre os voos, mas não obtivemos resposta. No fim, foi o presidente do Conselho de Ministros da Juventude e Desporto da CPLP, liderado pelo Ministro da Juventude e Desporto de Angola, juntamente com o Secretariado do Apoio Técnico da CPLP, confirmou oficialmente a ausência do país. Já a Guiné Equatorial não nos enviou qualquer informação até ao encerramento das inscrições. O Secretariado Técnico de Apoio da Juventude da CPLP confirma que o Brasil lamai. O Brasil fona informações que ela participa. A delegação portuguesa foi a primeira a chegar, com mais de 100 pessoas. Seguiram-se as delegações do continente africano. A chegada dos atletas espelha não só o entusiasmo pela competição, mas também os laços de amizade e de partilha cultural que rapidamente se criam. A expectativa é realmente competir, mas fundamentalmente estreitar os laços dos países da língua oficial portuguesa e entre os países que falam essa língua. De resto é o convívio, a competição, não sabemos o que é que nos vai esperar, o que é que vamos encontrar aqui, mas esperemos encontrar, para já uma coisa que estamos a encontrar é a amizade e cooperação entre os povos que falam a língua portuguesa. Eu espero que seja uma grande festa, vai ser uma grande honra para Timor-Leste organizar estes grandes campeonatos dos Jogos da Língua Portuguesa, os Jogos da CPLP, e esperemos que Portugal também contribua com este grande evento na participação, com todos os países que falam a língua portuguesa, e que seja um evento memorável e que fique na história para Timor. Os jovens atletas têm competido nas modalidades de futebol, basquetebol, xadrez, atletismo, taekwondo, karatê, tênis e voleibol de praia. Na cerimônia de abertura, o Estádio Municipal de Dili encheu-se de pessoas que trouxeram o entusiasmo necessário para o jogo inaugural que colocou frente a frente Timor-Leste e Portugal. No exterior do estádio, o trânsito foi cortado na rotunda do presidente Francisco Xavier do Amaral para receber um mar de gente. Tudo pronto para o convívio e para vibrar com o jogo que decorria no relvado ali ao lado. Foram colocados ecrãs gigantes ao redor do estádio e do centro de convenções de Dili.
As ruas encheram-se de alegria. O evento trouxe felicidade não só aos timorenses, mas também às delegações de países irmãos. No discurso de abertura, o ministro da Juventude, Desporto, Arte e Cultura destacou a importância dos jogos como ferramenta de união, descoberta de talentos e reforço da cooperação no setor da juventude e do desporto. Hoje, Timor-Leste escreve uma nova página da sua história ao apoiar pela primeira vez este evento multidesportivo que celebra o melhor da juventude lusófona, o talento, a preservança, o espírito de superação e os valores que nos unem como povos irmãos. Os jovens correm atrás das medalhas e esforçam-se para representar com orgulho seus países. Contudo, o verdadeiro objetivo dos jogos permanece: amizade. O espírito de irmandade está visível nos rostos dos participantes, que elogiam a hospitalidade e o carinho do povo timorense. Tivemos, obviamente, a oportunidade de agradecer ao Sr. Primeiro-Ministro toda a hospitalidade que Timor tem dedicado a todas as comitivas da CPLP e, num registro um pouco mais pessoal, de podermos desta forma também reconhecer o carinho enorme que Portugal tem por Timor e em especial pelo Sr. Primeiro-Ministro Xanana Gusmão. Timor é um país espetacular. Estamos a gostar aqui de Timor, não só da equipa, mas também do ambiente e do tratamento, né? Em volta. Timor é um grande... Vou ficar com Timor no coração, independentemente dos resultados. Timor está no coração. Há muitos timorenses em Cabo Verde e estamos gratos pela recepção dos timorenses aqui em Timor. É um grande país e pessoas de bem, e boas pessoas. Nós somos visitantes, mas nós é que estamos a ser recebidos como muito bem. O povo timorense é super simpático, super afável, sempre muito comunicativo. Para nós está a ser uma experiência incrível. Não vim com grandes expectativas, vou ser sincero, mas Timor está-me a surpreender cada dia mais. Cada dia que passa sinto que sou muito bem acolhido por todos vocês, todos me tratam super bem e queria agradecer-vos imenso por tratarem tão bem Portugal e os outros países. Apesar do sucesso, pequenos pormenores chamaram a atenção do público, como a falha protocolar na recepção da delegação portuguesa no aeroporto, a ausência de flâmula timorense no jogo inaugural e a calendarização dos jogos sem intervalos adequados na fase de grupos. A situação da flâmula foi resolvida no jogo seguinte e os horários foram ajustados de acordo com a realidade dos atletas. Uma boa terceira acontece, mas como estamos lá preparados, tanto se governos lá no entorno. Sim, houve essa falha na troca de flâmulas, talvez por sermos anfitriões e estarmos demasiado focados nos preparativos. A federação já tomou nota. Para o próximo jogo, trocaremos as flâmulas com a equipa adversária e, se não tivermos flâmulas, poderemos oferecer tais. Portugal, pronto, bota aqui quando. Também surgiram dúvidas por parte das equipas timorense e portuguesa relativamente à idade dos jogadores de futebol cabo-verdianos, após as derrotas frente à seleção dos Tubarões Azuis. Os responsáveis levantaram suspeitas quanto à idade dos atletas cabo-verdianos, que dizem ser superior ao limite permitido. A haula do satisfaz a equipa Cabo Verde, ne B maka itabel kuliah yang kata sira mais a idade ne B. Não estou satisfeito com a equipa de Cabo Verde. Vieram com jogadores que aparentemente não cumprem os critérios da idade. Apelo à comissão organizadora para que essa situação seja analisada. Estou muito triste, pois representamos o nosso país. Nós não notamos, nós sabíamos. Os únicos que não sabiam era Cabo Verde, que vieram com os jogadores mais velhos. Nós, por opção, trouxemos jogadores um ano mais novos, que deviam ser de 2009. E nós trouxemos 2010 e Cabo Verde enganou-se, trouxe 2008, portanto, mas pronto, eu acho que quem sai daqui hoje mais forte são os meus jogadores. O relevado do estádio também foi alvo de críticas, devido à má qualidade que prejudicou o desempenho das equipas. Eu também acho que este campo não é muito... O campo tem condições, mas a base não é muito direita para se conseguir jogar
bom futebol, quando eu digo bom futebol, é mais apoiado, mais circulação de bola, porque a bola por vezes salta muito, pronto, é irregular. Mas é assim, como eu digo, os jogadores têm que se adaptar ao que têm. E o que pensam os timorenses sobre a realização do evento? O mais importante não é vencer, mas sim participar, para partilharmos o espírito de solidariedade e de amizade com os nossos irmãos de quase todos os continentes. A juventude se sente contente, no ir nessa experiência Sinto feliz como jovem. Este é como exemplo dado aos jovens como espalhar amor, a paz e estreitar laços de amizade com países membros. Numa competição há sempre vitórias e derrotas, alegrias e frustrações, mas há uma vitória que todos levam para casa, o espírito de amizade entre os povos que partilham a língua portuguesa. O ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, evita falar com os médias após restrições ao uso das redes sociais. Na quarta-feira, 23 de julho, o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro evitou falar com a imprensa depois de o Supremo Tribunal Federal ter limitado o seu uso das redes sociais. Na segunda-feira, 21 de julho, uma fotografia de Bolsonaro com uma pulseira eletrônica imposta pela Justiça foi partilhada nos mídias e nas redes sociais. O ex-presidente revelou ainda o dispositivo aos jornalistas após uma reunião com parlamentares do Partido Liberal no Congresso Nacional. Depois disto, o Supremo Tribunal Federal emitiu uma decisão ainda esta segunda-feira a explicar que Bolsonaro não pode usar as suas próprias contas de redes sociais nem as de terceiros. Na terça-feira, 23 de julho, o tribunal confirmou as medidas de precaução, incluindo limites para falar com autoridades estrangeiras ou embaixadores e abordar embaixadas ou consulados. Bolsonaro deverá ainda ficar em casa entre as 19 horas e as 6 da manhã, de segunda a sexta-feira, e durante todo o dia nos fins de semana e feriados. Apoiantes de Bolsonaro exibem bandeiras israelitas em marcha no capital brasileira. No domingo 20 de julho, centenas de apoiantes de Jair Bolsonaro reuniram-se em Brasília para protestar contra as medidas de precaução ordenadas pelo tribunal no início da semana contra o ex-presidente. Alguns apoiadores marcharam com bandeiras dos Estados Unidos da América e de Israel, e um manifestante vestiu-se com as cores da bandeira estadunidense com o Make America Great Again estampado. Nós queremos a liberdade do Brasil dessa ditadura da toga, queremos anistia para todos os injustiçados e queremos que o nosso Congresso se imponha perante todos os absurdos do STF. A prisão do presidente Bolsonaro não só é injusta, como é ilegal e criminosa. E isso é extensivo para todos os patriotas que lutam pela liberdade em nosso país. O Partido Liberal de Bolsonaro disse no sábado que o ex-presidente foi mais uma vez alvo de medidas de advertência arbitrária impostas pelo juiz Alexandre de Moraes, referindo-se à Justiça do Supremo Tribunal Federal de bloquear o acesso de Bolsonaro a redes sociais. A Suprema Corte Brasileira emitiu mandados de busca e ordens de restrição contra Bolsonaro na sexta-feira, 18 de julho, proibindo-o de entrar em contato com autoridades estrangeiras e ordenando que ele usasse pulseira eletrônica no tornozelo. Washington criticou o juiz do processo de Moraes e outros funcionários envolvidos no julgamento de Bolsonaro, numa carta em que também anunciaram a aplicação de tarifas de 50% sobre os produtos brasileiros a partir de dia 1 de agosto. O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva
considerou as declarações arbitrárias e infundadas e disse que a interferência estrangeira na justiça brasileira era inaceitável. Foram as informações de hoje. Voltamos no próximo sábado. Até lá.